Olá, sou Paulo Eduardo. Nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Prazer em encontrar você aqui novamente. Fico sempre muito feliz de cada pessoa que tem chegado aqui nesse canal, para juntos nós estudarmos a Bíblia. Você que nos acompanha há muito tempo, eu quero expressar a minha gratidão. Você que diariamente acessa esse canal. Hoje nós estamos estudando juntos a Bíblia, versículo por versículo, muitas vezes nos demorando, em alguns textos, trazendo aplicações para as nossas vidas de uma forma bem prática, didática. É uma coisa que eu tenho prezado aqui durante todos esses anos nesse canal, é não trazer assuntos, como eu posso dizer, de difícil compreensão. Eu procuro ser o mais didático possível, mesmo os assuntos às vezes que têm uma profundidade ou exigem uma profundidade maior na exegese, enfim, você tem que aprofundar. Esses dias alguém estava comentando sobre isso e estava falando, às vezes eu vou lá no fundo, tiro e transformo em algo mais fácil, mais palatável de ser compreendido, porque eu quero que você entenda a palavra. Então a forma de comunicação aqui eu procuro ser o mais didático possível, mais simples de compreensão possível. E eu quero agora convidar você a me acompanhar em mais um estudo, vamos juntos? Muito bem, nós estamos seguindo esse bloco que estamos fazendo aqui, em 1 Coríntios 12. Paulo está falando sobre a figura da igreja como um corpo, não é? E fazendo essa analogia para nós compreendermos o que ele já tratou anteriormente sobre a temática dos dons, sobre cada um de nós sermos parte da igreja e entender o nosso papel, a nossa importância, o nosso valor. Isso se fez necessário para a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto, como eu já disse aqui, é uma igreja que tinha muitos dons e alguns exageros em relação a isso, algumas pessoas se considerando mais importantes do que outros. E esse assunto se faz tão pertinente para os nossos dias, porque nós vivemos época muito parecida, não é? Tem muitas pessoas se considerando, se achando muito importantes no seio da igreja, não é? Tem líderes que acham que são celebridades, andando em tapete vermelho na igreja, as pessoas fazendo fila para chegar perto dele, para tocar nele, enquanto outros se considerando como de segunda categoria, aquele que não tem uma visibilidade, como se fosse uma pessoa que tivesse menos valor. Enfim, essas coisas acontecem hoje, dentro das igrejas. Tem muita gente que acha que não tem valor, acha que está ali na igreja, mas não tem nenhuma importância. Isso não é verdade. E o que a Bíblia diz, o que traz as Escrituras para nós, é justamente que nós todos temos vital importância no corpo de Cristo. Ninguém não tem nenhum valor. E esse assunto do corpo é importante para isso. Agora, cada um no seu diferencial, cada um aonde o Senhor colocou, mas todos têm uma grande importância. 1 Coríntios 12, o verso 17, Paulo diz assim: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Interessante, não é? A gente vai seguindo aqui pensando hoje nesse versículo 17 e Paulo nos leva a pensar sobre esse absurdo, como eu já disse, desta ideia de uniformidade na igreja, não é? E Paulo pergunta, se todo mundo fosse igual? Se todo mundo na igreja fizesse a mesma coisa, tivesse os mesmos dons? Bom, Paulo continua usando essa figura para ilustrar a igreja e ele vai para essa imagem, mais uma vez, caricata, não é? Ele diz, imagine se o corpo fosse feito só de olhos, sem ouvidos, sem nariz, sem mãos, sem pés. Seria algo monstruoso e totalmente disfuncional, incapaz de viver. A uniformidade na igreja não é sinal de espiritualidade. A uniformidade na igreja é sinal de imaturidade,
Sabe por quê? Porque Deus não nos fez iguais. Nós não somos iguais. Ele nos deu os dons diferentes. Por quê? Para que juntos nós sejamos completos. Então, cada um com o seu dom. Não é? Essa diversidade não é um problema a ser resolvida, mas é uma bênção a ser celebrada. A gente olha para a igreja, a gente vê um monte de pessoas diferentes, com posições e capacidades de servir diferentes. E glória a Deus por isso. Já falamos anteriormente, é Deus quem distribui os dons. E é necessário essa diversidade. MacDonald, ele comentando esse fato, ele reforça essa ideia dizendo assim: se todos fossem olhos, o corpo não ouviria. Se todo fosse ouvido, o corpo não viveria. O corpo não veria. A diversidade é essencial para o funcionamento saudável. Irmãos, a unidade do corpo, ela não exige a uniformidade. A unidade não exige uniformidade. A gente está junto, caminha juntos, servimos juntos, não é porque somos todos iguais. E é justamente pela diferença é que funciona. Deus é glorificado quando cada membro cumpre a sua função com fidelidade. Cada um aonde o Senhor colocou. E Paulo está nos ensinando que a igreja, ela não precisa de cópias. Ninguém precisa copiar ninguém. Mas ela é formada por membros autênticos, servindo com os dons que receberam do Senhor Jesus. A igreja, ela funciona de forma como Deus estabeleceu. E não de forma, como eu posso dizer, estática, todo mundo igualzinho. Não, é o Senhor quem deu. E aí para a gente refletir aqui, quantas vezes a gente vê pessoas tentando imitar dons que não têm. As pessoas tentando fazer coisas só porque vê o outro fazendo, quer fazer igual. Quer servir igualzinho o outro, mas não tem aquele dom. Você não recebeu aquele dom, não é? Esse texto que nós lemos aqui, ele tira de nós essa preocupação em libertar, essa libertação em querer copiar as pessoas. Se olhar para o irmão e falar, gente, eu tenho que pregar igual aquele irmão, eu tenho que cantar igual aquela pessoa, eu tenho que evangelizar igual aquela pessoa, eu tenho que servir igual aquela pessoa. Não, cada um tem um dom diferente, uma forma diferente de servir. E isso muitas vezes frustra quando a pessoa fica se comparando. E esse texto traz para nós essa liberdade de não ficar comparando. Se Deus te fez ouvido, seja ouvido. Se Deus te fez pés, seja pés. Seja o que Deus fez para você. Sirva em paz, sirva em amor, entendendo que todos têm dons diferentes, mas têm, né? Porque essa comparação, ela gera frustração, mas a aceitação, ela gera paz, né? Quando cada crente entende o seu lugar, a igreja cresce com maturidade. Isso nos lembra que essa crise de identidade espiritual, ela é muito séria, ela causa frustração. Mas quando eu sou grato a Deus pelo dom que Ele me deu, pela posição que Ele me colocou, e eu sirvo como o Senhor quer que eu sirva, eu vou viver mais em paz. Então, eu termino esse estudo de hoje chamando você a aceitar com gratidão o dom que Deus te deu. Sirva com alegria na função que Deus te confiou. E valorize os dons que Deus deu para você e valorize os dons que Deus deu para outro irmão. Porque juntos nós formamos o corpo de Cristo, uma igreja saudável que cresce para glorificar a Deus. Então, a diversidade é divina, a unidade é funcional e a comparação ela é totalmente destrutiva. Se todo o corpo fosse olho, não haveria audição. Se todo fosse ouvido, não haveria olfato. Deus nos fez diferentes para que juntos sejamos completos. A igreja é um corpo bem ajustado, onde cada membro tem a sua função e todos cooperam para o crescimento. Que o Senhor nos ajude a vivermos essa vida com gratidão,
com humildade e servindo sempre, cooperando, tudo para a glória de Deus. Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar.